O lobisomem andando no muro. Para quem é fã de lobisomem aí, mais um relato. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Venho contar um relato que aconteceu comigo e com meu marido. Há 2 anos, eu, meu marido e minha filha nos mudamos para um bairro em Angra dos Reis. 4 meses depois que nos mudamos, eu engravidei. Foi uma gravidez planejada, sim. Eu e meu marido estávamos muito felizes. 5 meses depois, um certo dia eu acordei do nada, de madrugada, e perdi o sono. Então peguei meu celular e vi que era 1h15 da madrugada. Fiquei mexendo no celular para o sono voltar. Então escutei um uivo e passos no fundo da minha casa. Os cães da vizinhança todos começaram a latir e não paravam, até que escutei um rosnado e um cachorro chorando. Pensei, isso daí não é cachorro não. Ana, eu amo tudo que envolve o sobrenatural, mas eu sou muito medrosa. Então comecei a me tremer inteira, suei frio. Minha filha estava dormindo perto da janela, que estava aberta porque o calor, por conta do calor, né? Nós não tínhamos ventilador. Aí que eu fiquei com mais medo ainda. Chamei meu marido, tentei acordar ele e nada dele acordar. O homem do sono duro, hein? Então decidi levantar e fechar a janela. Verifiquei se eu tinha trancado a porta dos fundos e voltei para a cama. Não dormi. Meu marido acorda às 5 da manhã para trabalhar e ele me viu assustada. Então contei tudo para ele, mas ele não acreditou muito. Disse que deveria ter sido os cachorros. Então eu deixei para lá, esqueci. 8 dias depois, chegou o dia de saber o sexo do bebê, e era uma menina. Muito felizes, fomos na casa da minha cunhada contar, ficamos conversando e quando vimos já era 9 da noite. Fomos para casa, fiz o jantar bem rapidinho, jantamos e fomos deitar. Como sempre, a janela aberta, por conta do calor, eu mexendo no celular do lado do meu marido, que também mexia no celular, olhei a hora e era 11h38 da noite. O tempo passou e começamos a escutar rosnados no fundo da nossa casa. Foi quando olhamos na direção da janela e vimos o lobisomem andando de 4 em cima do muro da vizinha. Ana, o fundo da minha casa é todo fechado com muro, mas o muro da vizinha é bem maior. Então conseguimos ver nitidamente um lobisomem. Quando ele chegou no fim do muro, ele pulou. Ouvimos um estrondo e ele uivou. Os cães então começaram a latir e correr atrás desse bicho. E aí o meu marido fechou a janela e ficou tentando me acalmar. Ana, eu suava frio, fiquei desesperada. Eu achei que essas coisas não aconteciam na cidade grande. Eu não consegui ficar morando mais ali depois disso. Nos mudamos antes da minha bebê nascer. Hoje ela tem 7 meses, uma traquina. Tão novinha e já pronta demais. Obrigada por ter lido o meu relato. Um beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Um beijo para você, muito obrigada. E como você diz que era um lobisomem e não algum outro bicho? Por quê? As características, só porque ele estava em cima do muro? Ou quais eram as características que você conseguiu ver nele que te disseram que era um lobisomem? Também é difícil a gente ver um cachorro andando em cima do muro assim, né, gente? É estranho, né? E no meio da cidade, é o que eu falei, tem relatos de lobisomem, sim, no meio da cidade. Oi, Marizinha, tudo bem? Possessão da minha mãe, tá? Então vamos lá. Sempre tive meu pé atrás em relação a possessões e fenômenos sobrenaturais, pois é comum ouvir de terceiros histórias e fatos que muitas vezes são reais, mas a maioria acaba exagerando e virando conto. No ano passado, mais precisamente em julho, aconteceu algo que realmente mudaria o meu pensamento e acreditar em possessão demoníaca, mas infelizmente aconteceu com a minha mãe. Fomos dormir todos naquela noite felizes, pois minha mãe acabara de trocar seu veículo usado num 0 km. Mas senti que ela parecia ter ficado meio arrependida, pois o carro que realmente queria era um utilitário. Mas enfim, tudo bem até então.
Acordei por volta das 4h30 da madrugada com gritos e barulho de socos e pontapés nas paredes. E olha que eu durmo de porta fechada e meu quarto é de frente para a rua e o dos meus pais no fundo da casa. Saltei da cama e fui ver o que estava acontecendo, pensando eu que seria numa briga entre minha mãe e meu pai. Acabei vendo algo que nunca vou esquecer. Minha mãe se debatendo na cama e minha irmã tentando segurá-la. Meu pai estava imóvel como uma estátua. Como não acreditando... meu pai estava imóvel como uma estátua, como não acreditando no que estava vendo. Subi na cama e tentava abrir as mãos dela junto com meu irmão mais novo, mas pareciam chumbadas de tanta força que impunha. Nesse momento, uma descarga elétrica forte atingiu a mim e aos meus irmãos, sendo que não havia nenhuma tomada elétrica próximo à cama. Foi quando ela se endureceu inteira. Levantamos ela como se fosse um boneco de madeira, totalmente imóvel e sem respirar, o que me deixou em pânico. Pensei que ela morreria, pois já estava com os lábios arroxeados. Minha irmã começou a orar e eu pedi a ela que se libertasse daquilo que não era ela e que lutasse contra esse mal. Então ela disse com uma voz horrenda: "Quem está aí?" Respondi que era o seu filho e que fosse mais forte do que esse espírito ruim. Daí gritei umas 3 vezes para que ele saísse em nome do Senhor Jesus e que não era digno de estar em nossa casa. Nessa hora, minha mãe foi amolecendo e começou a chorar compulsivamente. Perguntava o que tinha acontecido, porque todos estavam lá no quarto. Não falamos do ocorrido na hora, somente depois, para que ela pudesse descansar, pois se queixava de dores no peito. O mais incrível de tudo é a coragem que toma conta de você nessas horas. Se fosse com outra pessoa, não chegaria nem perto, mas como é com um ente querido, a coisa muda. Aí, galera, mais uma vez, outra coisa que bate, a pessoa para de respirar. Lembra no outro caso lá que ele também parou de respirar? Bom, espero que tenha sido uma vez só e por que aconteceu também não sei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. É a Maria Fumaça, relato de hospital. Boa noite, Ana sem nomes. Breve introdução. Sou uma jovem mulher de mais ou menos 35 anos. Quando pequena, via muita coisa estranha e que me dava muito medo. Fui orientada pela minha mãe a rezar, pedindo para não ver mais nada, e assim eu fiz, tendo as minhas preces atendidas até 2016. Então vamos ao relato. Em 2016, fui internada devido a complicações em uma cirurgia, e várias senhoras passaram pelo meu quarto, mas ao longo dos dias elas ganhavam alta e eu permanecia por lá. Dentre essas senhoras, uma não ganhou alta e me marcou muito. Nem me lembro o nome dela, porém eu sei que ela tinha fama de ser a melhor benzedeira da cidade. Eu lembro que a noite chegou e depois de conversar muito com a acompanhante da senhora, fomos dormir e tive o pior sonho da minha vida. Foi tudo muito real. No sonho, simplesmente do nada, apareceu uma Maria Fumaça, com um apito bem alto. Dela, e dela saiu um homem e me disse: "Eu vim buscar uma de vocês duas." Eu logo respondi: "Eu não vou, não." Não deu para dormir o resto da noite, e não foi só pelo medo. A senhora teve uma noite muito agitada e não tinha como dormir com o barulho. Aí eu fiz a besteira de olhar para ela e ela me olhou bem no olho com uma expressão de que sabia o que eu tinha sonhado. Eu fiquei mais assustada com o olhar dela do que com o sonho. Pela manhã, notei alguns sinais característicos de AVC e ela foi levada à UTI e faleceu.
Eu só fiquei sabendo do falecimento dela meses depois. Eu tenho depressão e todas as vezes que penso em suicídio me vem aquele olhar na mente e a frase: você escolheu ficar. Ainda tenho problemas de saúde, mas estou batalhando para essa Maria Fumaça não me aparecer tão cedo. PS, nos quase 2 meses de internação, fiquei sem assistir os relatos porque eu tive medo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar meu relato. Beijos, adoro o canal e ele me faz perder o medo que tinha na infância. Que bom. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, uma Maria Fumaça. Eu vou eu não, leva ela. Foi bem assim, eu não vou não. E realmente, gente, que... Macumba que fizeram para mim no dia do meu aniversário. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 2012. Ela conta que mora numa cidade pequena do interior de São Paulo e que cidade pequena é assim, todo mundo conhece todo mundo, isso é típico, né, das cidades pequenas, e que naquela época ela era solteira e tal, ela não parava em casa, saía o tempo todo. Ela conta que saía praticamente todos os dias para se encontrar com alguns amigos, que se reuniam sempre num barzinho lá para ficar conversando, tomando umas cervejinhas. Era de terça a domingo. De terça a domingo, ela e essas amigas estavam lá no barzinho reunidas. Ela conta também que nessa época ela era meio rebelde, sabe? Brigava o tempo todo com os pais, não aceitava a ordem de ninguém. Tudo que os pais dela falavam ou aconselhavam, ela não dava o mínimo de importância. Ela conta que só queria viver a vida dela. Ela diz também que vem de uma família evangélica, onde todo mundo, os pais, os tios, os avós, todos são dessa crença. Então, imagina como os pais ficavam chateados ao verem que tudo que eles ensinaram para a filha, ela não estava nem aí, fazia o contrário. Mas ela diz que não se importava com o que eles falavam. Ela sabia que a maioria das coisas que ela fazia não agradava a Deus, segundo tudo que ela aprendeu quando ela frequentava a igreja. Mas ela fingia que não era nada e continuava fazendo. Bom, no dia 29 de outubro de 2012, véspera do aniversário dela, ela conta que chegou do trabalho em casa, tomou um banho, comeu alguma coisa lá, deu uma descansada e algumas horas depois ela já sairia novamente com essas amigas para esse barzinho. E ela conta que nesse dia ela teve uma briga muito feia com a mãe dela. Ela não se lembra exatamente o motivo, mas ela sabe que brigou muito, discutiram feio lá, ela pegou as coisas dela, saiu mais cedo de casa para não ter que ficar escutando os chiliques da mãe. E ela foi lá, se encontrou com as amigas, como de costume, e ficaram conversando e papeando no barzinho até mais ou menos uma meia-noite. E aí ela foi embora para casa. E como sempre, né, quando ela chegava em casa, a mãe dela já estava dormindo, os pais já estavam dormindo, então ela entrou quietinha em casa, foi até o quarto dela, deixou a bolsa dela em cima da escrivaninha que ela tem no quarto, que ela tinha no quarto lá, deixou a bolsa lá em cima da mesinha e saiu, foi pro banheiro para se preparar para ir dormir. E ela conta que o banheiro era assim, do lado do quarto dela, encostado, parede com parede do quarto dela. E aí ela foi ao banheiro, fez xixi, se preparou tudo lá e voltou pro quarto. E diz que assim que ela entrou no quarto, ela tem, do lado da escrivaninha, tem um espelho no quarto, um espelho que dá pra ver o corpo inteiro. E no que ela entrou no quarto e olhou nesse espelho, o espelho estava todo desenhado de batom. Isso mesmo, desenhado com batom. Ela conta que eram riscos em diagonal, assim, intercalados. Ou ela tinha acabado de entrar no quarto dela, ela deixou a bolsa na escrivaninha que fica do lado do espelho e não tinha nada naquele espelho. Ela ficou 2 minutos no banheiro e saiu e aí tava tudo aquilo riscado no espelho. Ela conta que ficou apavorada, ela ficou parada na frente daquele espelho, assim, sem nenhuma reação externa, mas que por dentro ela já tinha desmaiado umas 5 vezes. Ela conta que sabia que se tratava de algo espiritual, levando em conta coisas que já aconteceram com a família dela e também a religião deles. Ela tinha certeza que era algo relacionado ao espiritual. Era sobrenatural e boa coisa não era. Então ela largou todas as coisas dela ali e foi dormir na sala, diz que jamais ela dormiria ali naquele quarto. Bom, no dia seguinte era aniversário dela, então ela acordou feliz, mas também preocupada.
E assim que a mãe dela acordou, ela contou para a mãe o que aconteceu e foi no quarto e mostrou o espelho. Assim que a mãe viu o espelho, virou para ela e já falou: Você sabe o que significa tudo isso, né? Aí ela conta que já se irritou com a mãe de novo, porque viu que lá já vinha mais um sermão de que ela tinha que largar essas amizades, tinha que endireitar a vida e tudo mais. Que precisava voltar para a igreja. Aí ela conta que virou as costas e foi embora para o trabalho. Nada de anormal aconteceu no trabalho. Todos a cumprimentaram ali, deram os parabéns e é claro que já combinaram alguma coisa para fazer à noite, para sair, é claro, né? Aí deu a hora de ir embora. E nisso, um amigo dela que tinha saído antes dela voltou e disse: Amiga, riscaram todo o tanque da sua moto. Ela conta que ficou em choque e só pensava: o meu pai vai me matar, porque ele tinha acabado de comprar aquela moto para dar para ela, para economizar, porque o trabalho ficava muito longe da casa. Então ele deu a moto para ela ir e voltar do trabalho. E ela ficou aflita e saiu para ver o que tinha acontecido com a moto. Quando chegou lá, ela viu que tinha desenhado no tanque da moto e era um jogo da velha com 3x no meio. Sabe quando você faz o jogo da velha e faz aqueles 3x que você ganhou o jogo? Então era assim. E logo acima desse jogo da velha tinha um outro desenho, que era uma suástica. Bom, ela pensou, sei lá, vai ver que alguma criança passou por aqui e brincou, riscou a moto, brincando, sei lá. Mas ela parou, olhou a rua onde ela trabalhava. A rua da empresa era uma rua sem saída. A empresa era, acho que, a penúltima casa, penúltima construção daquela rua. A última era um lugar onde fazia telha, era uma cerâmica. E em frente, do outro lado, em frente à empresa, era um pasto, era um terreno vazio. Só havia casas a 1 quilômetro mais ou menos dali. Então, não tinha criança por ali para brincar com isso. Ali só passava adultos que estavam trabalhando. Aí ela passou o dedo no desenho, no tanque da moto, e ela viu que era batom. De novo, batom. E ela pensou, tem alguma coisa em casa. Ela pegou a moto e foi embora voando. Quando chegou na casa dela, não tinha ninguém. Todo mundo tinha saído. Mas aí quando ela entrou no quarto dela, aquele espelho ainda estava lá, todo riscado, aquela coisa assustadora ali no espelho. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Quando ela abriu a porta do guarda-roupa dela, as portas do guarda-roupa, tudo estava revirado dentro do guarda-roupa. Tudo. Ela disse que tudo que era possível, tudo que parasse de ponta cabeça, estava de ponta cabeça dentro do guarda-roupa dela. Além disso, todas as roupas delas, blusas de manga comprida, estavam dados nós, amarradas umas nas outras, os braços umas nas outras. Os cobertores e edredons que estavam guardados estavam com nós nas pontas. As fronhas dos travesseiros também estavam com nós nas pontas. Ela conta que até o lençol que estava na cama dela estava dado um nó amarrado, a ponta do lençol na ponta do cobre-leito que estava por cima do lençol. Eles estavam amarrados ali também. E para piorar, em todas as portas do guarda-roupa estava ali um desenho também feito com batom, o mesmo batom do espelho e do tanque da moto. E outra, ela não tinha aquela cor de batom em casa. Ela falou que era um batom tipo um marrom escuro e ela não tinha aquela cor de batom. Ela chegou até a procurar em casa para ver se tinha comprado alguma coisa assim por engano, mas não tinha. Ela conta que uma porta do guarda-roupa tinha o desenho de um telhado. Era igual aqueles telhados que criança faz, sabe? Que é um triângulo com um retângulo atrás. Então, numa porta tinha esse desenho desse telhado, na outra porta tinha o mesmo desenho, só que de cabeça para baixo. Na outra porta tinha uma cruz de cabeça para baixo, uma cruz de ponta cabeça, e na outra porta uma suástica, que aliás que tomava a porta inteira. Ela conta que ficou apavorada, andando de um lado para o outro, pensando o que ia fazer, o que era aquilo, até que ela resolveu ligar para uma amiga dela da igreja, não dos bares. E ela diz aqui que nessas horas a gente lembra de Deus, né? E ela contou para a amiga o que aconteceu e a amiga disse, calma, não mexe em nada, eu vou ligar para o meu pastor e a gente vai até aí para ver o que está acontecendo. E ela conta que esperou um tempão até que eles chegaram. E aí, assim que eles chegaram, primeiro ela mostrou a moto dela para o pastor, para a amiga ali, o que aconteceu com a moto. E em seguida levou para o quarto dela para mostrar a situação que estava lá. Aí diz que o pastor olhou tudo aquilo e falou para ela:
Olha, em 25 anos de pastor, eu nunca vi nada parecido com isso. Mas vamos orar e ver o que Deus fala. E aí o pastor orou, repreendeu todo o mal, orou pela vida dela, pela vida da família. E logo que ele encerrou a oração, ele perguntou para ela se ela saía muito. E ela disse que sim, ela saía bastante, praticamente ela não parava em casa, ela saía quase todos os dias. E aí o pastor disse o seguinte: Olha, Deus me falou que fizeram um trabalho de macumbaria para você. Esse trabalho incluía te fazer perder a sanidade, ficar louca, e daqui 90 dias você estaria sendo sepultada. O trabalho foi feito em um pedaço de bolo que você comeu, e a pessoa que fez especialmente para você. Ela conta que ficou desesperada, mas diz que ficou numa fúria, que a vontade dela era arrebentar a cara de quem fez isso. E ele perguntou se ela lembrava de ter comido isso na casa de alguém ou de alguém ter levado isso para ela comer, e ela não lembra. E diz que até hoje ela não se lembra de comer um pedaço de bolo, alguma coisa assim, mas ela diz que acha que é Deus que não deixa ela lembrar, porque se ela souber quem que fez isso, ela é capaz de ir lá para arrebentar a cara da pessoa. Ela conta que é muito difícil essa situação, porque ela sabe que isso veio de alguém do convívio dela. Isso veio provavelmente de alguém que ela considerava amigo, porque ela falou, afinal, eu não comeria nada da mão de quem eu não conheço. E por fim o pastor disse que ela poderia limpar tudo aquilo, que aquilo não aconteceria mais, que ela poderia ficar tranquila, que quando Deus mostra, ele limpa e liberta. E diz que realmente nunca mais aconteceu. Ela confessa que às vezes, quando ela entrava no quarto, assim, ela dava uma olhada de canto de olho para ver se tudo realmente estava nos conformes, né? E acabou que ela realmente se afastou de todas as pessoas que ela convivia naquela época. Já que ela não sabia exatamente de quem, né, veio aquele feitiço, aquela macumba lá, ela achou melhor se afastar de todos. E quer saber? Diz que foi a melhor coisa que ela fez. Que a vida dela começou a mudar para melhor depois que ela fez isso. E ela pode dizer que esse foi, sem dúvidas, o pior aniversário da vida. Lembra que ontem a gente estava falando de povo das sombras e não sei o quê? Então, vamos ver esse relato aqui, ó. Homens das sombras. Boa noite, Ana e assombrados. Venho aqui vos relatar uma fase da minha vida que foi muito perturbadora. Cheguei a duvidar da minha sanidade mental. Vamos ao relato, mas antes, não se esqueçam do like. Então, pessoal, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o like no vídeo aí, ó. Isso ocorreu entre o final de 2013 e 2014. Eu estava com os meus 18 anos. Minha relação com a minha mãe nunca foi das melhores. Ela me teve cedo e praticamente quem me criou foi minha avó, apesar de sempre morarmos juntas. Minha mãe se parecia mais como uma irmã mais velha para mim. Por vezes eu sentia que ela tinha uma espécie de competição comigo. Mas vamos ao que importa. Tudo se iniciou quando, aos 18 anos, eu resolvi que iria ver a minha família por parte de pai para conhecer os meus irmãos. Minha mãe não gostou, pois sempre cultivou raiva do meu pai por não ter me assumido. Ela disse que eu não iria e eu insisti na minha decisão. Eu tinha o direito de conhecê-los e ela não poderia tomar essa decisão por mim. A briga foi feia e ela acabou que me expulsou de casa, falando, então, pode morar com seu pai. Aquele foi um baque tão grande para mim que eu comecei a adoecer. Primeiro eu tive um corte no meu ciclo menstrual. Até hoje eu não menstruo mais. Gente, olha só que interessante. Tipo, parou de descer por conta de nervoso, de adoeceu. Bom, o que será isso? Continuando, fui ao médico e não tem nada de anormal. A doutora perguntou se eu tinha sofrido algum trauma emocional recente, que poderia ser essa a causa. Então estava ali a resposta. Bom, vou resumir bastante, mas dali em diante eu só fui piorando. Comecei a ter febre diariamente,
tendo que trocar de roupa a cada 1 hora de tanto suar. Passei a sentir dores no corpo, ânsia, fraqueza, tontura e fui deixando de comer. A princípio, cortei alimentos oleosos e fui diminuindo as variedades até que cheguei num ponto que eu só conseguia me alimentar de banana e água. Eu era gordinha, sempre fui, desde pequena, e nesse período eu cheguei a ficar só pele e osso. Eu sentia dores só de encostar nas minhas clavículas, até que não conseguia mais sair da cama. Acredito que nessa época eu tive uma depressão muito forte. Foi onde começaram os pesadelos com seres estranhos, todas as noites. Eu acordava assustada e então passei a ver seres escuros com uma espécie de capa que flutuavam. Eu não os via com os olhos abertos, mas com os olhos espirituais. Eu sentia eles sugando a minha energia. Eles faziam um círculo em volta da minha cama e quando eu acordava, os sentia se afastando. A energia era muito forte e foi nessa época que eu comecei a achar que eu estava enlouquecendo. Comecei a duvidar de mim, das coisas que eu via, e quando eu pedi ajuda para minha mãe e contei o que estava acontecendo, pois eu não aguentava mais, ela só disse que era delírio e era para eu tomar remédio. Naquela noite, ao ouvir comentando com o meu padrasto que eu estava dando uma de louca para chamar atenção. Aquilo me destruiu. Foi ali que eu desisti de tudo. Inesperadamente, no dia seguinte, recebi a visita de uma amiga. Foi coisa de Deus isso, hein, gente? Ela foi me ver e ficamos conversando na cozinha. Ela estava sentada no sofá que ficava de frente ao corredor que dava no meu quarto. Esse corredor, estava escuro, janelas fechadas e porta aberta. Percebi que ela olhou várias vezes, mas não disse nada, e logo foi embora. Uns 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem. Ela dizia que precisava me falar algo, mas tinha medo que eu não acreditasse. Então eu pedi para que ela me contasse, independente do que fosse. E ela me relatou que no dia que foi na minha casa, viu uma sombra negra andando no meu quarto em círculos. Aquilo foi tão libertador, porque finalmente eu tinha certeza que eu não estava doida, aquilo era real. Desabei em choro e então contei a ela tudo o que eu vinha passando. Ela me auxiliou muito espiritualmente. Fomos à igreja e eu ali me firmei, fortaleci minha fé e entendi que só dependia de mim reagir e mudar aquela situação. Foi um período de 1 ano que eu definhei, mas a fé me salvou. Deus se fez presente na minha vida. Assombrados, levem a sério o espiritual. Ele está ali agindo ao nosso redor e a nossa vibração permite a aproximação de coisas boas e ruins. Cuidem da alma e da mente. Um grande beijo a todos. E foi por causa desse ocorrido que eu conheci o canal Assombrado, pesquisando pelo povo das sombras. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Ana, você e sua família são minha melhor companhia. Admiro sua família e a mãezona que você é. Parabéns. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Já falei do like, gente? Não se esqueçam do like. Obrigada, um beijo pra você. E é verdade, gente. Conforme muitos relatos de quando a pessoa vai baixando a vibração, por muita tristeza, alguma coisa que acontece, isso pode sim acaba atraindo coisas também de baixa vibração. E essas coisas adoram isso porque querem sugar essa vibração, essa energia, ficam ali. E aí isso piora, vira aquela bola de neve, aquele ciclo. Anotei. Tá. Beleza, mais beijinhos aqui no pessoal. Edith Indiana e a magia negra com números. A moça que nos conta esse relato tem 28 anos, é casada com um indiano e mora na Índia há 4 meses.
E antes de começar o relato, ela quer esclarecer alguns pontos aqui. Ela conheceu o marido dela no Instagram em 2017. Namoraram por 1 ano e meio online. E ela, super curiosa para conhecer a cultura dele e ele sem um pingo de tempo por conta do trabalho para visitar o Brasil, ela decidiu visitá-lo na Índia. Acontece que ela casou com ele por lá e por lá ficou. Ela sabe que muita gente vai chamá-la de doida, mas quem não se arrisca nunca vai saber o que poderia ter sido, né? Enfim, ela diz que está apaixonada pelo lugar. Mas vamos aos fatos. Fatos que ela jamais imaginou presenciar. Ela diz aqui que acreditava que depois de toda a expectativa deles ficarem juntos, finalmente a vida deles, depois do casamento, seria um mar de rosas. Mas não foi bem o que aconteceu. Após 2 ou 3 semanas depois do casamento, coisas estranhas começaram a acontecer. Eles começavam a brigar por nada. Coisa tão estúpida que nem eles sabiam direito por que estavam brigando. E aí, de repente, estava tudo normal de novo. Ela começou a ter crises de ansiedade e choro. Claro que pode ser normal por conta da distância do país dela, saudade da família e tudo mais. Mas ela conta que era demais. Ela sentia que ela ia morrer. Ela chegou a fazer as malas e quase pediu divórcio. Não estava mais aguentando tanta briga. E ambos, tanto ela quanto o marido, começaram a sentir muita dor nas costas e dor de cabeça, assim, do nada. Diz que a situação estava muito difícil. Ela conta que se amavam muito, mas estavam cansados da situação também. Ela conta que o marido é muçulmano e ele tem uma certa sensibilidade. Ele tem sonhos premonitórios, pressente coisas. E ele começou a dizer que tinha algo errado acontecendo. Algo do tipo magia negra ou olho gordo, sabe? Alguma coisa desse tipo. Ela conta que o povo lá é muito supersticioso e faz muita magia negra. Simplesmente por ter inveja do outro. Vai lá e faz a magia negra. Ela diz que não quer contar vantagem, mas diz que o marido dela é assim um homem bem charmoso. Atleta, inteligente. E ela diz que não se considera um padrão de beleza, mas diz que olhos verdes e pele de Gasparzinho, descendente de alemães, chama bastante atenção lá. Enfim, diz que uma noite o marido dela sonhou com uma tia dele. E nesse sonho, essa tia estava se rastejando, chorando, xingando ela e o marido. E ele viu também um bebê chorando e implorando pelo casamento deles, pela felicidade deles. Só que após esse sonho, as coisas só pioraram. Começou a aparecer umas manchas nas paredes do quarto deles. Manchas em forma de meia-lua, que lembravam chifres. Diz que eles começaram a brigar mais ainda. Ele chegou a ter uma crise de pressão alta, desmaiou e chegou a tentar suicídio. Ela conta que só chorava. As plantas da casa começaram a secar. O clima ficou terrível. E aí eles começaram a orar e foram pedir ajuda na mesquita, que é o templo dos muçulmanos, para quem não sabe. Isso diz que até acalmou um pouco, mas não acabou com tudo não. Sempre que eles postavam uma foto em rede social, tinha briga. Foi então que a mãe dele, ou seja, a sogra dela, contou uma coisa. Que essa tia dele, a mesma que ele sonhou, 2 meses antes do casamento deles, tentou impedir que ele se casasse com ela. Essa tia tentou casar a filha dela com ele, com o marido dela, da moça que nos conta esse relato. Para quem não sabe, casamento arranjado é muito comum lá na Índia. E também acontece entre primos. Eles casam entre a família para manter a posição social e garantir o futuro dos filhos e filhas. Casamentos por amor não são comuns lá. Diz que essa tia implorou, mas a sogra dela disse que não. Rejeitou na hora e disse que o filho dela ia se casar sim e que ela não ia impedir não. Ela conta que a situação dessa tia dele, da família, não é nada boa. Eles estão passando por necessidades financeiras. Agora, nessa situação, imagine a raiva dessa Edith vendo a filha dela sendo rejeitada para dar lugar a uma estrangeira. E ela diz que não, os estrangeiros não são muito bem vistos lá, não. Bom, agora estava 50% esclarecido. Tinha alguém contra a felicidade dos dois. Mas a gota d'água foi alguns dias atrás.
Ela conta que o marido dela foi trocar o garrafão d'água do filtro. Quando ele olhou assim num vão entre a pia e a parede, e tinha alguma coisa ali. E aí ele retirou com cuidado. Cara, era uma magia negra. Era um papelzinho enrolado com uma linha vermelha. E aí ele começou a gritar e chamou ela, a moça que nos conta esse relato, ligou para uma outra tia, a tia boa, contou o que aconteceu, pediu ajuda. E ela passou a instrução deles abrirem o papel e ver que tipo de coisa que estava escrito ali. Aí eles abriram, tiraram uma foto, ela viu e contatou o mufti. É isso? Que é um tipo de padre do Islã. E para surpresa deles, aquilo era uma magia negra das mais pesadas praticadas lá. É uma combinação de números e cada número corresponde a uma palavra em árabe, amaldiçoando a família, desejando pobreza, brigas e desentendimentos. E essa tia teve que trazer o papel até a casa deles para manter a entidade dentro da casa. Imediatamente enfiaram esse papel dentro de uma sacola para levar para um local afastado. E essa tia boa fez todo o procedimento para limpar a casa deles e se ofereceu para qualquer tipo de coisa que eles precisassem. Então, analisando o caso, eles descobriram que essas primas, teve um dia que essas primas dele foram até a casa deles e elas não queriam saber de sair da cozinha, ficavam ali preparando chás para eles, queria fazer chá para servi-los e tal. Era isso, elas queriam enfiar ali, esconder em algum lugar o papelzinho. Elas acharam um lugar para enfiar aquela magia para que ninguém nunca percebesse, num vão assim do piso, entre a pia e a parede ali, ó. Mas com muita sorte ou uma iluminação divina, o marido dela achou. E ela conta que eles ainda estão apreensivos e boquiabertos em saber aonde vai a maldade da pessoa. A inveja, o sentimento de vingança desse povo. E ela diz aqui, tome muito cuidado com quem entra na casa de vocês. Muitas vezes a maldade vem da própria família. Todo cuidado é pouco. Mas a moça que nos conta esse relato diz que no fundo só deseja que essa mulher se arrependa de todo o mal que ela fez, que ela desejou. E diz que ela não vai dar o troco, ninguém vai dar o troco nessa tia, porque eles têm fé suficiente para acreditar que o próprio universo dará esse troco, que a vida retorna tanto o bem quanto o mal. Ela diz que hoje sabe o quanto isso é perigoso e hoje só deseja amor a essa tia e a esse tipo de pessoa. Essas pessoas são carentes de amor, carentes de fé, carentes de felicidade. E ela termina dizendo que sabe que ela e o marido, eles são fortes juntos e vão enfrentar isso, assim como enfrentaram a cultura, o preconceito e longas distâncias para estarem juntos. Seria a tal forma-pensamento? Vamos ver o que é aqui. Olá, Ana, querida. Eu sou a mesma do relato. Se a morte chama, eu continuo viva. Bom, como você pode ver, 2 anos depois, estou viva ainda. Brincadeiras à parte, sou do Paraná. Informação irrelevante, mas eu adoro quando as pessoas mencionam nos relatos de onde são. Sei lá, parece que personifica. Sim, quanto mais detalhes, na verdade, detalhes do tipo idade e local, nem que seja o estado, é interessante. Dependendo do relato, é interessante falar cidade, falar quando não tem nada demais, entendeu? Agora, quando é um negócio muito pessoal, que vai te identificar e você não quer que identifique, porque a história é meio envolvendo outras pessoas, aí melhor não falar nada ou trocar o lugar. Mas quando não tem nada a ver, é bem interessante. Mas a idade eu acho sempre muito interessante colocar, como ela diz aqui, o estado, é legal. Bom, sou viciada no canal, só não assisto aos relatos de maledites, pois eu não tenho estômago para o nível de maldade e crueldade que o ser humano é capaz de praticar contra os seus semelhantes. Mas em relação ao sobrenatural, eu vivo uma dicotomia. Ao mesmo tempo que me provoca medo, me causa curiosidade. Eu acho que em todos. É o verdadeiro Deus me livre, mas quem me dera. Bom, vamos lá. O que eu vou relatar aconteceu durante o sono, de um sábado para domingo, no mês de fevereiro de 2023. Agora, naquele sábado, meu marido e eu passamos o dia brigados, por alguma besteira qualquer.
Sabe quando uma coisa boba vai juntando com outras coisas bobas e aí vira um bololô? Em que os dois estão irritados e não têm ânimo, energia, nem vontade de sentar, conversar e se acertar? Foi o que aconteceu. Foi somente à noite que voltamos para casinha. Conversamos, resolvemos nossas questões e fomos dormir bem um com o outro. Mas não tem jeito, os sentimentos interferem, inevitavelmente, em nossa energia vital. Fui dormir muito cansada, como se estivesse com a bateria descarregada. Deitei e dormi em 5 minutos. Uma informação que não sei se é relevante ou não. Normalmente eu sonho a noite todinha, que até acordo cansada. Porém, meus sonhos não têm nexo e são contrários à realidade. Não são sonhos lúcidos, premonitórios, nada do tipo. É um besterol só. Voltando ao relato, deitei, dormi rápido, sonhei bastante, até que de madrugada aconteceu algo que eu não sei explicar se foi só mais um sonho, se vi algo no astral ou se vi algo nesse plano mesmo. Acordei do nada, olhei para o lado. Entre mim ali e meu marido havia uma sombra muito escura. Era uma silhueta, mas não humanoide, me observando. Levantei a cabeça do travesseiro, projetando o pescoço para frente, para forçar os olhos, tentando enxergar mais de perto aquela coisa, para confirmar se era real. Realmente havia algo ali. Me assustei. Porém, deitei a cabeça no travesseiro e voltei a dormir num sono profundo. Tipo, ai, que nem a Chiquinha. Ave Maria. Ai, minha nossa, é a dona Clotilde. Ai, minha nossa, e desmaia. Voltei a dormir no sono profundo. Ao acordar pela manhã, me lembrava perfeitamente do ocorrido. Fiquei impressionada, amedrontada por dias, na verdade. Daí é que surge a minha dúvida. O que ocorreu naquela madrugada? Hipótese 1. Tudo não passou de mais um sonho? Como escuto no canal muitos relatos de pessoas que veem sombras, essa informação ficou no meu inconsciente e acabei sonhando. Ponto. Hipótese 2. Acordei, realmente, e vi algo que não sei explicar, me olhando. E aquilo me fez dormir novamente, sei lá, exercendo algum tipo de interferência sobre mim. Mas vejam, quando sou acordada repentinamente, como por um barulho, por exemplo, o meu coração falta sair pela boca. Eu levo muito tempo para me acalmar e dormir novamente. Eu não teria olhado, me assustado e voltado a dormir em segundos, de livre e espontânea vontade, como se nada tivesse acontecido. Pelo menos esse não é o meu padrão. Hipótese 3. Quem enxergou essa sombra foi o meu corpo astral. Foi ele que se assustou e voltou ao corpo físico, por isso eu não senti palpitações nem nada do tipo. E a percepção de estar deitando novamente no travesseiro não foi físico, e sim do corpo astral. Nessa hipótese, será que o que o meu corpo astral viu é o que chamam de forma-pensamento? Penso isso porque são os pensamentos / sentimentos densos que criam formas-pensamento, não são? Correto? E como houve alteração da nossa vibração pessoal e, consequentemente, do ambiente no dia anterior, penso que o que enxerguei, aquela sombra negra, era a energia densa residual. Bom, assombrados, no fundo nunca saberei o que aconteceu. De fato, nunca saberei o que aconteceu de fato naquele dia. Sinceramente, acredito na hipótese 3, do meu corpo astral ter visto algo que o corpo físico não veria. Também fico com essa. E vocês, o que acham? Grande abraço a todos, em especial aos meus conterrâneos do Paraná. Um beijo para você, muito obrigada. Também penso nessa possibilidade e faz sentido esse lance da forma-pensamento por conta da briga. Aquilo ter tomado forma, principalmente estando ali entre você e seu marido, né? Aquilo que gerou todo o desconforto durante o dia todo, aquilo pode ter gerado uma forma-pensamento em forma de um ser, algo escuro ali, sei lá, né? Existem as formas-pensamentos em forma de cão negro, em forma larvas, enfim, né? Mas pode ser sim, pode ser. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.